Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Vida Desperta com Reiki. Este vídeo é o segundo vídeo de uma série em que nós vamos construir através de uma playlist que falará sobre os cuidados consigo mesmo, a saúde integral. Especificamente neste vídeo, eu estou me dirigindo àquelas pessoas que já são terapeutas, que gostariam de aprender práticas terapêuticas e vou direcionar, obviamente, para aqueles que já são meus alunos no método Vida Desperta com Reiki, para que possam entender algo que nós percebemos que no cenário atual das terapêuticas, pelo menos o que está sendo entregue em mídias sociais, é que práticas terapêuticas são uma fórmula mágica que resolve qualquer coisa, mas não. As técnicas que são ensinadas em várias terapias, elas não são o supremo catalisador ou a forma de proficiência que vai levar ao resultado pretendido, ao resultado esperado. Mas sim, são apenas ferramentas que, se bem utilizadas, ou seja, com o conhecimento adequado, e é isso que nós queremos abrir a mente daqueles que nos assistem neste momento, poderão ser bastante úteis, sim. Então nós vamos trabalhar alguns aspectos, os aspectos que eu entendo que são indispensáveis e essenciais e que são, portanto, o alicerce ou a base para o desenvolvimento dessa proficiência em qualquer prática terapêutica. E é bem assim. Quando nós buscamos, ou quando você busca, ou quando alguma pessoa busca o aprendizado em qualquer prática terapêutica, a ideia pode ser, de início, a de autocuidado. Eu quero aprender uma prática terapêutica para me cuidar. Mas também pode ser o desenvolvimento de habilidades para o cuidado com o outro e chegando até a profissionalização. O que seria a profissionalização? A profissionalização seria o cuidado do outro de forma remunerada, ou seja, com retorno financeiro. Em qualquer uma destas propostas, o autocuidado, o cuidado do outro ou a atividade profissional, em qualquer uma delas é essencial pensar que isso envolve uma curva de aprendizado baseada necessariamente na teoria, nas técnicas e nas práticas aplicadas ao autocuidado. Quando nós entendemos isso, nós passamos a perceber que essa curva de aprendizado significa justamente o que se propõe, a sairmos do ponto A e chegarmos no ponto B do nosso desenvolvimento enquanto terapeutas, ou terapeutas iniciantes buscando a profissionalização. Por que o autocuidado é tão importante? Porque é no autocuidado que nós começamos a entender que uma prática terapeuta, e aqui nós usaremos obviamente o Reiki como exemplo, é antes de tudo o desenvolvimento de faculdades que só se adquirem a partir do autoconhecimento. Então, auto está relacionado intrinsecamente o autocuidado com o autoconhecimento. Por exemplo, o psicólogo que traz toda uma teoria academicista, mas frequentemente está licenciado do trabalho para cuidar dos próprios traumas, este ainda não compreendeu a essência da sua atividade, ele não consegue sequer lidar com ele mesmo. Da mesma forma, o médico endocrinologista, que não consegue controlar a própria obesidade por absoluta compulsão alimentar, também entendeu a teoria, mas entendeu na superfície da sua consciência e não conseguiu a profundidade suficiente para lidar com os próprios anseios, com as próprias dificuldades. Assim também acontece com o praticante de Reiki que não vence a própria ansiedade ou a irritabilidade, ou até mesmo um líder religioso que tem a sua mente constantemente atribulada por perturbações de ordem espiritual. Nestes pequenos exemplos, nós queremos mostrar que ser um terapeuta curador
exige a compreensão de que cada uma das pessoas que serão cuidadas por nós, sejam familiares, amigos ou clientes, possui singularidades caracterizadas por 3 campos de interesse, que são o campo energético, o consciencial e o biológico. Então, cada um desses campos, em suas singularidades, precisa ser bem conhecido e estudado também para que se tenha uma ideia bem ajustada de seus funcionamentos. Esses funcionamentos, tanto dissociados quanto integrados com um conjunto harmônico formador da vida corpórea. Então, nós queremos dizer que cada campo, o energético, o consciencial ou o biológico, cada um destes campos tem singularidades, o que significa que as suas problemáticas de desequilíbrio variam ao infinito. E se variam ao infinito, e se temos 3 campos a serem estudados com variações infinitas, nós precisamos entender cada um deles o mínimo possível para que possamos ajustar cada um dos campos, cada qual em sua singularidade, para que no final consigamos uma integração entre todos esses campos que são formadores da vida corpórea. É um conjunto harmônico formador da vida corpórea. Então, quando a integralidade está bem preservada, enfim, quando a energia, a mente e o corpo estão em equilíbrio, costuma-se dizer que o conjunto está em harmonia, o que significa que há saúde. Quando, porém, uma das partes não está em equilíbrio, costuma-se perceber reações sintomatológicas que se refletem como estados desarmônicos, caracterizados por uma multiplicidade de variações, como ansiedade, fobias, irritabilidade, tristeza, depressão e dores. E aqui estão só apenas alguns exemplos. Estas são apenas algumas das infinitas respostas sintomatológicas da natureza humana ao desequilíbrio e que costumamos chamar, portanto, de sintomas. Então, a sintomatologia, no entanto, ela pode, então, nos dar alguma indicação sobre a causa raiz do desequilíbrio, mas não é uma pista concreta ou definitiva sobre o que está a acontecer com o indivíduo. É antes algo subjetivo e que deverá ser explorado a partir de uma anamnese bem conduzida. Então, aqui eu quero ressaltar o seguinte: a relevância da anamnese, que nós já falamos neste nosso canal, Vida Desperta com Reiki, falamos também lá no Instagram, em vários vídeos no formato Reels, sobre a relevância e a importância da anamnese. E não é importante a maneira de um conjunto de registros inicial e estático, mas como um fichamento de evolução clínica com registros pontuais, ou seja, com registros sobre cada uma das infinitas características da parte energética, da parte psicoemocional e da parte biológica, cujos quais apontamentos eles deverão ser atualizáveis conforme se modificam. Esses registros na ficha de anamnese deverão, em se modificando, serem também atualizados. Olha, a dor de cabeça que eu tinha já está mais amena. Opa, está amena, eu atualizo. O que aconteceu para que ela se tornasse mais amena? Quais foram as mudanças comportamentais do seu cliente que levaram a essa atenuação da sintomatologia? Ou está acontecendo de forma aleatória, ocasional? O que modificou para que se modificasse também a sintomatologia? Então, estes são os apontamentos que deverão ser atualizados e baseado numa habilidade, a habilidade de analítica, a habilidade de fazer análise destas informações, é que nós vamos nos aproximando, então, vamos nos aproximando do entendimento de o que está acontecendo, de o que nós propusemos para que houvesse
essa modificação e se essa modificação é positiva, ou seja, está encaminhando a uma cura, ou se ainda precisamos fazer outras coisas. Então nós voltamos alguns passos para trás nesse nosso discurso para lembrar da importância de uma formação terapêutica, passar pela etapa de conscientização própria, conscientização pessoal daquele candidato a terapeuta e curador. Eu preciso entender que o autocuidado advém da autoconsciência. Eu vou tomando consciência daquilo que me faz bem, daquilo que me faz mal. Vou tomando consciência de como eu me sinto em determinadas circunstâncias e o porquê que isto está acontecendo comigo, se é bom, se é ruim. Quando eu vou tomando essa consciência, eu vou melhorando a dinâmica de autocuidado. E em melhorando a dinâmica de autocuidado, eu já tenho alguns lastros, poderíamos dizer assim, para analisar ou para colocar como experiência pessoal nas minhas análises do meu cliente quando eu me disponho. Aliás, quando eu me disponho a ser um curador, cuidar do outro. Então, o autocuidado precede o cuidado com o outro antes de tudo. Se eu não pratico o autocuidado, como foi o exemplo que nós demos do psicólogo, do médico, do terapeuta, assim do endocrinologista, assim por diante, eu também preciso aprender a cuidar de mim. Então, eu primeiro preciso entender que toda a cura acontece a partir da identificação da origem do desequilíbrio ou causa raiz. Aprendi isso comigo, consigo, portanto, criar estratégias para identificar no outro. E que pode, portanto, essa causa raiz estar dentro de qualquer um dos campos que nós mencionamos anteriormente, seja o campo energético, o campo mental ou o campo biológico. A segunda coisa, portanto, depois que nós entendemos que o primeiro fator de entendimento necessário para o desenvolvimento dessa nossa nova tarefa é entender que a cura acontece a partir da identificação da origem do desequilíbrio ou da causa raiz. Então, depois disso, o segundo ponto de entendimento é que nós precisamos criar consciência sobre o próprio estado energético, psicoemocional e físico, numa fiscalização permanente. Não estou falando de paranoia, mas estou falando da sensibilidade própria de entender qual é o meu estado e não justificar quaisquer estados desarmônicos. Uma vez que eu não justifico, mas entendo e percebo que aquilo não é normal, ou não deve ser considerado normal, eu começo a buscar entender a causa raiz, que foi o nosso primeiro tópico. Entendendo a causa raiz, eu começo a modificar os meus comportamentos. Então, esse segundo tópico é criar consciência sobre o próprio estado energético, psicoemocional e físico. E este é um ponto bastante importante ou bastante relevante, pois somos seres altamente condicionáveis a qualquer circunstância ou quaisquer circunstâncias. O que implica dizer que nós nos adaptamos regularmente às novas disposições psíquicas, orgânicas, a ponto de respondermos com naturalidade à vida de relação, mesmo que a vida de relação, aliás, mesmo que a vida interior ou vida íntima não esteja bem ajustada. O que eu quero dizer? Que somos seres de fácil adaptação. Se não ficou claro, eu vou explicar da seguinte maneira. Vou dar um exemplo. Tá? Então, por exemplo, quando alguém me pergunta como vão as coisas e eu respondo que, tirando aquela enxaqueca de sempre, tá tudo bem, mas que isso é normal, que eu já estou acostumado, saiba que isso é absolutamente inaceitável para um terapeuta. Então nós não devemos pensar assim. A enxaqueca é também um indicador de anormalidade, de desequilíbrio.
em um dos campos quaisquer, seja o energético, o psicoemocional ou o campo físico. Ela é um estado desarmônico para a integração funcional entre os campos. Então, quando há enxaqueca, nós dizemos que há desequilíbrio em algum setor, e o desequilíbrio gera desarmonia entre a integração funcional dos campos. Então, os campos energético, psicoemocional ou físico, eles não vão funcionar harmonicamente, não trabalharão juntos, porque uma das suas partes, um dos campos, ou energético, ou psicoemocional, ou físico, quando eu falo psicoemocional, eu falo da mente, da produção mental, que afeta diretamente a qualidade das nossas emoções. Quando isto acontece, não há uma integração funcional, ou seja, não há harmonia. Então, a enxaqueca pode indicar a doença em estado inicial, ou intermediário, ou até avançado. Ah, mas é só uma simples dor de cabeça, mas eu vou passar ao médico e eu vejo que eu tenho um coágulo, um aneurisma, que eu tenho, sei lá, o início de um câncer na área cerebral. Então, a enxaqueca pode ser um sintoma apenas, mas pode ser uma doença arraigada, ou pode ser que a enxaqueca não esteja relacionada diretamente com o campo cerebral, e sim seja uma indicação de que uma outra destas partes energética, psicoemocional ou física, esteja em desequilibração. Quando o terapeuta compreende essa colocação, então quando o terapeuta entende essa nossa colocação teórica e a utiliza para criar uma rotina de autoobservação no autocuidado, ou seja, na dinâmica do seu autocuidado, sua consciência sobre todo o processo se expande, ela melhora a consciência sobre esse processo de desenvolvimento da desarmonia, do estado desarmônico ou da doença. Então ele passa, o terapeuta, a identificar o início de uma ansiedade, por exemplo, e não mais deixa que ela se desenvolva, porque ele aprendeu técnicas de respiração, muito simples, que auxiliam a homeostase e evitam uma crise. A crise desesperadora da ansiedade, altas crises de ansiedades, o que representaria a resposta sintomatológica ao conflito entre os campos já mencionados. Então, eu entendi essa parte teórica. Uma vez que eu entendi a parte teórica, eu começo a criar uma rotina de autoobservação. Eu presto mais atenção naquilo que vai se tornar uma ansiedade mais tarde e vai evoluir para uma crise em que eu vou ter vertigens, uma síndrome de pânico, medo, vou me sentir sufocado, com asfixia. Antes que isto se torne uma crise, antes mesmo que se torne a ansiedade, eu vou percebendo o desenrolar, ou seja, o início e o desenrolar, e antes que se desenrole para a ansiedade, eu já vou começando, por exemplo, um exercício bem simples, a regulação da homeostase pela respiração, ou seja, pelo domínio da função respiratória. Ou seja, não respiro mais dentro do automatismo próprio daquele sistema, mas eu determino inspirações mais profundas e expirações mais longas. Inspiro, expiro, e eu evito que a crise tome corpo, ou seja, que a ansiedade se instaure e evolua para uma crise desesperadora. Então, nós podemos dizer, naturalmente, que ainda utilizando o exemplo do Reiki, né? Ainda utilizando o exemplo do Reiki, que é obviamente nossa prática principal, entre outras, é a que nós validamos como a mais eficiente
por ser muito simples para quaisquer pessoas. Então, naturalmente, ainda utilizando o exemplo do praticante de Reiki, quando esse se defrontar em seus atendimentos, já não estou mais aprendendo, já comecei a praticar atendendo alguns clientes, tá? Ou com os meus familiares. Tá? Quando houver um caso semelhante em seus atendimentos, ele não cuidará apenas de utilizar técnicas de doação de energia, aguardando um estado de homeostase corporal, porque ele sabe por experiência pessoal que a mudança de foco, a simples mudança de foco do ambiente exterior para o ambiente interior, cuidando dos padrões respiratórios, fará esse trabalho educativo para o cliente muito melhor do que a doação de energia, que será, neste caso, apenas um paliativo, quando não mostrarmos para o cliente o que está acontecendo com ele naquele momento. E isso já é feito durante a anamnese. Nós não precisamos ir para as sessões de doação de energia ou durante a sessão de Reiki na doação de energia. Nós podemos já fazer isso na anamnese. Podemos ajudar com outras técnicas da reflexoterapia, por exemplo, mas é muito mais importante mostrar para o seu cliente o que está acontecendo, o momento que começa a acontecer, como isso vai se desenvolvendo e como ele pode doutrinar, poderíamos dizer assim, aquele estado para que ele não evolua. Tá? Então vejam quanta coisa seria, não digo seria, mas digo que é necessário se estudar para que possamos oferecer um atendimento não reducionista, ou seja, não restrito apenas ao campo energético, ou ao campo mental, ou ao biológico. Pensando no cliente de forma integral, é preciso desenvolver habilidades de análise para que a anamnese tenha como perspectiva tornar-se um conjunto de apontamentos atualizáveis de evolução clínica, que é o que nós já falamos. É preciso saber manejar as informações coletadas em sessões terapêuticas específicas e nesta ordem, necessariamente nesta ordem, cuidando primeiro do campo mental. Então, quando eu coleto adequadamente as informações em sessão de anamnese, eu monto uma estratégia para sessões futuras terapeuticamente específicas para o cuidado, primeiro, do campo mental, depois do campo energético e, por fim, da parte orgânica, em que a protagonista desse cuidado, da parte biológica, será sempre a terapia da medicina convencional, sendo você o terapeuta integrativo, o coadjuvante. Não diria coadjuvante, mas sim o termo já é autoexplicativo, o integrativo. Você seria o não protagonista, mas o integrativo, aquele que se integraria dentro do processo para auxiliar com uma proposta de auxílio dentro dos campos em que a medicina convencional não atua, que é a parte energética, a parte psicoemocional, se ele já não estiver tratando com um psicólogo ou, sei lá, qualquer outro psicoterapeuta. Isso se desenvolve, essa parte da anamnese, da criação de estratégias, mais por prática do que por teoria. É um pouco de teoria, sim, mas é muita prática. Mas partimos do pressuposto que, sim, a partir deste nosso vídeo, as coisas estarão mais claras para você e a prática será apenas a consequência do bom entendimento disso que nós estamos a trazer neste momento. Quando eu, particularmente, ensino Reiki, lá no método Vida Desperta com Reiki, entremeando os conteúdos de cada uma das aulas, eu sempre deixo algumas orientações nesse mesmo sentido, sem mencionar explicitamente que eu estou a falar de áreas de estudo como psicanálise, cromoterapia, naturaterapia, reflexoterapia, que já mencionei, entre outras disciplinas que também
é claro, fazem parte da nossa esteira de cursos. Tá? Todas essas áreas fazem parte da nossa esteira de cursos. Mas eu sugiro aos alunos, tá? Eu não digo que você tem que fazer isso para praticar o Reiki, por exemplo, mas eu sugiro que tenham um interesse em conhecer um pouquinho de cada uma dessas áreas, porque isto facilita ou otimiza os resultados pretendidos. Então, quando estes alunos se desenvolvem adequadamente como terapeutas de Reiki, cada uma dessas áreas de interesse, ou em cada uma dessas áreas de interesse, assim como também a fisiologia e a anatomia do corpo e da alma, que já fazem, é claro, parte da nossa grade curricular no método Vida Desperta com Reiki, nós percebemos, ou eles mesmos percebem, os alunos, que isso é de vital importância para que possam prestar um atendimento de excelência durante as sessões de Reiki. Facilita em muito os atendimentos. Em síntese, se você entender que o processo de aprendizado começa com você, com a conscientização de que é o responsável pela preservação da sua saúde e que não pode nem deve delegar essa responsabilidade nem ao médico, nem ao terapeuta, pois eles são apenas os seus parceiros na preservação da sua saúde, você aprenderá, obviamente, a cuidar de si mesmo. E somente quem sabe se cuidar, como eu sempre digo, é que poderá cuidar do outro. Então você será, a partir de então, um bom terapeuta. Bem, eu dei o exemplo da ansiedade controlada pela mudança de foco para o estado respiratório, porque esse é um exemplo clássico do poder mental sobre as alterações de qualquer estado, incluindo o estado da dor. Quando você consegue perceber de uma forma bem objetiva que mudando o seu estado respiratório, ou seja, controlando o seu estado respiratório, você diminui a possibilidade de desenvolver a ansiedade, você controla a ansiedade, você identifica as circunstâncias em que ela vai, ou que o processo de ansiedade irá se iniciar e você detém, você cria confiança. Entende que o fator mental, o foco, a mudança de foco, pode ser de crucial importância para qualquer outro estado, incluindo a dor. Isso justificará a nossa fala sobre a ordem natural dos objetivos propostos para as sessões terapêuticas. Quando você desenvolve habilidades analíticas, estamos voltando lá na anamnese, no desenvolvimento de habilidades analíticas para a anamnese, quando você desenvolve, portanto, essas habilidades durante uma anamnese, a sua primeira preocupação será com o estado psicoemocional do cliente. Ajude-o a se ajudar. É isso que nós temos que ter em mente na anamnese. Eu não estou lá só para registrar, não estou lá para aconselhar. Apenas faça com que ele enxergue e descubra aquilo que o desequilíbrio o está impedindo de perceber. E que é a própria origem da desregulação emocional. Quando juntos, terapeuta e cliente, identificamos o problema, que pode ser, por exemplo, a ansiedade que já citamos, atuaremos em conjunto com alguma técnica. Aí sim entra uma técnica que possa alterar o padrão desarmônico, atenuando-o ou cessando-o por completo. Você poderá encontrar técnicas simples, mas altamente eficientes, mesmo que você não seja um terapeuta ou completamente leigo em práticas terapêuticas, que estão disponíveis em nosso livro, o livro Vida Desperta com Reiki. Mas eu não quero que você fique anotando nada, nem nome do livro, o livro Vida Desperta com Reiki, porque tem as técnicas simples que eu posso, como leigo, aprender e a utilizar no meu autocuidado, no desenvolvimento consciencial sobre si mesmo. Eu não quero que você anote nada,
Eu quero que você apenas concentre-se nas informações de agora, as informações deste vídeo. Porque, a partir de agora, tudo o que for mencionado, livros ou cursos, eu deixarei também disponível logo abaixo na descrição deste vídeo. Então, quando eu terminar, você poderá ler com calma cada uma das referências. Mas, aproveitando essa pequena pausa, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações, porque este é apenas o segundo vídeo que eu estou criando para uma playlist que fala sobre saúde integral. Por isso é importante que você se inscreva para ser notificado sobre o próximo vídeo, o vídeo da semana que vem. E se você está gostando do conteúdo, já aproveite e dê uma curtida. Compartilhe com alguém que você também entenda ou que você ache que tenha a necessidade deste mesmo conhecimento, ou para o autocuidado ou porque quer se tornar um terapeuta. O primeiro vídeo que eu mencionei dessa playlist que fala sobre saúde integral, sobre cuidados e saúde integral, ele estará disponível aqui no card, no canto superior direito da sua tela. Daí você pode clicar lá no card, canto superior direito da tela, e assistir o vídeo depois, tá? Então ele está linkado lá. Bom, prosseguindo então. Há casos em que a pessoa se apresenta com sintomatologia alérgica. Mais um exemplo que estamos dando. Então, um caso em que a pessoa tenha uma sintomatologia alérgica e que se apresente para você com vermelhidão no corpo ou erupções cutâneas crônicas, e tudo isso, a princípio, para você pode parecer ser físico, o que não deve ser, obviamente, descartado, mas que você agora, com tudo que nós já falamos, pode considerar que seja efeito de um desequilíbrio no campo emocional. E todo fundo emocional tem um fator psicológico por trás que desencadeia esse desequilíbrio. Neste ponto, quero que você se lembre sempre de que o protagonista é a ciência médica. Portanto, nunca deixe de perguntar. O que eu vou perguntar em sessão específica de anamnese? Eu vou perguntar se o cliente já procurou auxílio médico. Primeira pergunta. Ele pode dizer sim ou não. Perguntarei se está fazendo uso de medicamento prescrito ou se está se automedicando. Ele também poderá responder objetivamente sim ou não. E eu vou anotando tudo isso. Não dou conselho nenhum, como nós já dissemos. Eu só anoto. Pergunto também qual medicamento, no caso da assertiva, sim, eu estou usando medicamento, qual medicamento ele está usando, e pergunto se ainda não procurou auxílio médico. No caso da negativa, no auxílio médico, eu recomendo que ele o faça. E vou anotando tudo isso também em ficha de anamnese. Essa última colocação já abre um cenário de múltiplas perspectivas. Pode haver, por exemplo, uma reação alérgica medicamentosa para este caso, uma intoxicação hepática ou ainda um problema psicoemocional. Então aquela vermelhidão, aquelas erupções cutâneas que eu olho e penso, nossa, tem que ir ao médico, passar uma pomada, passar alguma coisa, pode ter raízes mais profundas. Pode ser emocional, pode ser uma intoxicação do fígado, intoxicação hepática ou qualquer desregulação visceral. Pode, em casos mais complexos, também ser alguma questão, alguma deficiência no sistema imune. Daí nós teríamos lá no nosso registrozinho, na ficha de anamnese, se pressupormos, por conta das informações coletadas, que o sistema imune está comprometido por algum motivo, nós poderemos lá já deixar esquematizado que adiante, lá na nossa sessão específica de doação de energia através do Reiki, nós iremos ter os cuidados com o sistema linfático, com o sistema endócrino, especificamente na glândula timo, e também com
o nosso ou com o baço do cliente. Então, iremos fazer a nossa investigação sobre estes campos da parte orgânica e também energética, verificando se não há interrupções, bloqueios, fluxo defasado de energia, o próprio chakra cardíaco, no caso da correlação com o timo, e o chakra o chakra esplênico no caso da correlação com o baço. Mas isso lá para diante, porque agora nós estamos ainda trabalhando na coleta de dados, tá? Nas orientações, ou na condução, melhor dizendo, do nosso cliente, para que ele perceba o que lhe traz o desconforto ou a origem do desequilíbrio, para que ele corrija o seu comportamento mental, emocional ou os comportamentos do dia a dia, como alimentação, exercícios físicos demasiados, falta de regularidade no sono e outras coisas mais. Como nós sabemos então tudo isso? Como vou saber quando é uma coisa ou outra? Quando é uma alergia medicamentosa, quando é uma intoxicação hepática? É simplesmente dessa forma, atualizando a ficha de anamnese com base no cruzamento dos dados obtidos durante as sessões de Reiki. Ah, mas eu não comecei a doar ainda Reiki, eu estou na parte de anamnese. Já é uma sessão. A anamnese é uma sessão da sua prática terapêutica, que é o Reiki. E o cruzamento de dados com, obviamente, os resultados dos exames médicos que ele já terá nos trazido antecipadamente, mas que, obviamente, poderão e deverão ser refeitos com os novos resultados. Então, nós cruzamos os dados da nossa prática, as informações da nossa prática, com as práticas da medicina convencional. Então, essas informações elas serão para nós um norteador para o avanço nos objetivos das próximas sessões, ou seja, das estratégias de trabalho para as próximas sessões, que daí já avancei da anamnese para outras práticas, onde aí sim entrarão as técnicas de acordo com as necessidades constatadas por análise da ficha de anamnese, ou seja, dos dados que eu coletei, das informações que eu coletei. O que meus alunos recebem como orientação durante o curso é que nenhuma terapia que ensinamos ela deve ser executada de forma aleatória, por meio das técnicas aprendidas. Tudo tem um porquê. É isso que eu estou tentando transmitir neste vídeo hoje, ou ensinando hoje. Tudo tem um porquê. Então não é sobre o Reiki ou qualquer outra terapia integrativa complementar, não é sobre técnicas, e sim sobre entender a dinâmica do problema, a dinâmica da doença. Todos nós, naturalmente, somos saudáveis. A nossa natureza é de saúde. Quando não existe saúde, é porque iniciou-se um processo de enfermidade, ou seja, iniciou-se um processo de desequilíbrio que não vai permitir a integração funcional, harmônica dos campos mental, emocional, energético e físico. Tá? Então, por isso que nós dissemos que uma dor de cabeça não é comum, não é normal. É o indício de que eu devo me cuidar, de que eu devo prestar atenção em alguma coisa, assim como nós já sabemos da febre. A febre é a indicação de que há algo no sistema que não está fluindo bem. E, portanto, nós fazemos o quê? Ah, eu tomo um antitérmico, passou a febre, está resolvido. Talvez sim, se for uma virose do tipo uma gripe comum, normalmente o próprio organismo, com o sistema imunológico funcionando em bom funcionamento, o próprio organismo debela aquela enfermidade. Então o antitérmico ele não resolveu o problema, foi o organismo que resolveu. O antitérmico serviu, como o próprio nome propõe, apenas reduziu o nível da temperatura corporal. Simples assim.
Por que isso é importante? Por analogia, imagine uma construção em que você comece a obra pelo levantamento das paredes. Eu vou construir a minha casa, já vou erguer 4 paredes aqui, depois eu faço a laje, divido os cômodos. É esse o meu pensamento. Então imagine essa construção começando pelas paredes. E se você começa assim, é porque você se esqueceu da sustentação fundamental, que é a fundação ou o alicerce. A preparação do terreno, a escavação das valas, a camada de concreto magro, aquele concreto de limpeza, os elementos estruturais que compõem essa sustentação, que são sapatas, blocos, vigas, baldrame, a armadura de aço, muito importante, a impermeabilização e a instalação das hidráulicas, das elétricas embutidas, formando assim todo aquele bojo, aquela base que transfere o peso da casa para o solo. Então, por analogia, percebam como existem detalhamentos imprescindíveis e inevitáveis dos quais devemos cuidar antes mesmo de erguer as paredes. Imagine, então, você recebendo o cliente, colhendo o nome, idade, isso é anamnese, e outras informações triviais durante a anamnese, e passando imediatamente para a doação energética sem sequer analisar o histórico sintomatológico indispensável inicialmente para traçar a estratégia terapêutica, conforme nós ensinamos. A casa vai cair, é isso que vai acontecer. O resultado será um bem-estar momentâneo e paliativo, mas muito distante da cura, quando, na maioria das vezes, ela ainda é possível, pois que não se criou um estado caótico no campo físico. O cliente chegou lá em condições de ser tratado e curado, mas você fez anotações pueris, triviais durante a anamnese. Não fez uma análise, que seria a sustentação da casa terapêutica, e já partiu logo para a doação de energia através do Reiki, que é o nosso exemplo, ou seja, partiu logo para a construção das paredes. A casa vai cair. Esse é um exemplo. Outro exemplo, ou outra coisa que gostaria de lembrar, principalmente se você é aluno do método Vida Desperta com Reiki, porque nós pegaremos essa nossa transmissão ao vivo e disponibilizaremos lá na nossa reformulação do curso, que não é bem uma reformulação, mas é uma atualização. Disponibilizaremos lá junto com os primeiros módulos para que esta aula sirva de despertamento imediato, para que você não chegue na metade do curso ou não chegue no final do curso, pior, pensando que algumas técnicas resolverão o seu problema enquanto proficiente em terapias integrativas. Nós deixaremos, portanto, para você, aluno, este material, para que você entenda que é nesse trabalho rotineiro de autocuidado, aprendendo consigo, que começa, então, o praticante iniciante a despertar sobre o próprio estado, mais equilibrado ou menos equilibrado. É entender sobre o seu potencial energético também, além do seu estado. Entender o quanto você pode produzir energeticamente. O exercício, que é a segunda parte que eu falo muito, que eu costumo mencionar bastante, depois do autocuidado, o exercício para o desenvolvimento do Biosen deve ser constantemente realizado, assim como o exercício de visualização do campo de energia humana. Por quê? Porque depois que você aprendeu a se cuidar, e só aprendeu isso porque aprendeu a observar, você terá facilidade para coletar dados e observar e analisar os dados do seu cliente. Mas depois você irá para outra parte, a sua estratégia. Depois da coleta e análise dos dados, você começará
a criar as estratégias de cuidado do outro. Ou seja, como você vai desenvolver a solução do problema que levou ao desequilíbrio. E aí você precisa ter também o domínio do Biosen. Aprender a visualizar o campo de energia humana, que faz parte da técnica do Biosen. Então nós temos o Biosen, como nós já ensinamos no curso, pelo toque áurico, tá? Mas também pelo desenvolvimento da capacidade de perceber a aura visualmente, que é uma parte um pouco mais avançada, mas que é necessário que tenhamos confiança de que é possível o aprendizado ou o desenvolvimento. Não seria nem aprendizado, mas sim desenvolvimento. Então, conforme ensinamos no curso, para você que é aluno, você deverá tocar a aura de seus familiares, de seus pets, de suas plantas e sentir a emanação, a densidade, a dimensão de cada faixa de energia e a sua temperatura. Deverá também focar na busca da percepção do tom e da cor do campo energético, sabendo que essas informações revelam o estado de saúde do indivíduo, seja ele qualquer que for, do reino vegetal, animal ou hominal. Considerando que você já criou a estratégia para as sessões do cliente, esta será, portanto, a fase anterior à doação. Detecte, enfim, pelo Biosen, a linha da doença, que poderá ser, por exemplo, um chakra disfuncional ou energeticamente obstruído. Faça a resolução do problema antes de prosseguir para a fase de doação de Reiki propriamente dita. Esta é a segunda etapa, que também não deve ser negligenciada em sua ordem de aplicação, sob pena de, como diz o dito popular, ficar apenas enxugando gelo. Então fiz a análise, criei a estratégia baseada nas informações que foram devidamente analisadas, fui para as estratégias, o que eu vou cuidar, mas fiz o Biosen antes, Biansei Reikanro antes, percebi que além daquilo que constava na ficha de anamnese, existem outros problemas, um chakra disfuncional em sua anatomia ou em sua dinâmica, e portanto eu também vou cuidar deste campo, que é um campo energético e anatômico, tanto para o corpo quanto para a alma, junto com as outras informações já coletadas em ficha de anamnese. Então já otimizei o meu campo de ação, ou ampliei meu campo de ação. Uma vez que eu cuido disso, aí sim eu transmito a doação de energia. Como aprendi o Reiki, assim também o transmito. E valorizo muito sua simplicidade, porque o Reiki é simples. Então, se você entender apenas isso que eu estou transmitindo, já conseguirá grandes resultados com o Reiki. O que eu estou resumidamente passando? Que você deverá manter a disciplina do Gainen e do Gokai, realizar o autocuidado com periodicidade. Quantas vezes por dia? 3 vezes por dia? 1 vez por dia? 7 vezes por semana? 4 vezes por semana? Não, periodicidade. Conforme você sinta necessidade, você pode fazer isso periodicamente, por exemplo, 1 vez semanalmente, o seu autocuidado. Então, manter a disciplina do Gainen e do Gokai, fazer o autocuidado com periodicidade, exercitar as técnicas para o desenvolvimento do Biosen. Quais técnicas? O contato áurico, a visualização da aura e também da parte anatomofisiológica da alma, obviamente, não do corpo, mas da alma, porque tem o seu correspondente na parte orgânica. E lembrar-se das etapas que antecedem a doação do Reiki propriamente dita, que é a anamnese analítica, mais uma vez, estou reforçando, e a objetividade estratégica para cada sessão, ou seja, cada sessão tem uma finalidade. Você tem que definir essa finalidade a partir da anamnese e também do Biosen. Então terminei a anamnese,
vou partir para uma sessão em que já defini o que eu vou trabalhar, mas lá no Biosen percebo que, como demos por exemplo, a dinâmica do chakra não está legal, tá? Ou que há uma disfunção anatômica nesse chakra. Então eu já vou deixar registradinho que eu vou trabalhar aquele chakra também. Enquanto eu estiver trabalhando a parte energética, trabalharei não só aquilo que eu já descobri em anamnese, mas também o chakra, que é um elemento ou um componente de absorção, ou seja, de coleta e de coleta e distribuição de energia. Então faz parte do campo energético. Mesmo assim, eu já comecei a trabalhar lá em anamnese. Então, já dei algumas orientações para o meu cliente, mas ainda não comecei a trabalhar, me aprofundar na parte psicoemocional. Vim para a parte energética antes de começar a doar o Reiki. E somente quando tudo estiver fluindo energeticamente como deveria, não houver mais qualquer obstrução na aura, nos chakras, a dinâmica dos chakras estiver em bom funcionamento, em regularidade, sem obstrução qualquer, sem anomalia, ou disfuncionais, deformados, dilacerados, que eu precise fazer a correção energeticamente, porque são elementos sutis da matéria, e por serem sutis, o meu trabalho biomagnético consegue fazer a recomposição para que haja uma dinâmica natural e para que haja em sua anatomia, no caso do chakra, a sua anatomia volte à normalidade, aos padrões de normalidade. Então ainda estou na parte energética. Daí o que acontece? Uma vez que eu fiz tudo isso, aí eu posso já começar a pensar na doação de energia. E a doação de energia vai corresponder à dissolução dos desequilíbrios que já começaram a ser trabalhados na parte psicoemocional, na parte energética, na dissolução dos desequilíbrios que estarão pareados com o tratamento da ciência médica. Então estamos trabalhando junto. Estudos em psicanálise, neurociência, medicina chinesa, cristais, naturopatia, disciplinas essas que fazem parte da nossa esteira de curso ou esteira de cursos, auxiliam sobremaneira a sua evolução como praticante de Reiki. Tudo isso agrega para que fique mais fácil o entendimento de tudo isso que nós estamos a falar agora. Não se tornará mais mistérios quando vocês começarem a enviesar os caminhos de aprendizado terapêutico de vocês para outras áreas. Não precisa ter o domínio total da área, mas sim um conhecimento mínimo que lhes permita uma pesquisa quando se encontrarem em conflito sobre qual será o próximo passo, porque eu não conheço isso ainda. Com conhecimentos mínimos em cada área, vocês saberão, opa, isto é de área X, e eu preciso me aprofundar numa pesquisa nesta área, e assim você evoluirá. Mas como nós falamos que o Reiki é simples, o entendimento de o que estamos passando neste momento, neste vídeo, já é sobejamente utilíssimo para que você consiga desenvolver a tarefa sem problema algum. Lembrando mais uma vez, evite o comportamento reducionista. Isso é emocional, isso é físico, isso aqui é energia, eu só vou doar energia e você vai ficar bom. Não. Considere sempre investigar e cuidar do cliente como um todo, e você perceberá que os resultados terapêuticos serão mais eficientes, principalmente quando você ajuda o cliente a entender o problema e, por conseguinte, mostra a ele como se cuidar preventivamente. Eu espero que você tenha aproveitado bastante esta nossa informação. Para quem está assistindo no YouTube, todas as informações de livros, cursos estão aqui na descrição. Considere mais uma vez se inscrever, se ainda não se inscreveu.
clicar no sininho de notificações para o próximo vídeo, o vídeo da próxima semana, e também curtir e compartilhar para ajudar a nós outros que consigamos fazer esse conteúdo chegar a mais e mais pessoas. Eu desejo que você tenha uma boa vida.